Oi, gente, tudo bom? Então, a gente vai começar hoje, como o assunto é muito delicado, então a gente vai começar com 3 respirações, tudo bem? Então vamos lá. Inspiro a vida, expiro o medo. De novo. Inspiro a vida, expiro o medo. Inspiro a vida, expiro o medo. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai trazer o assunto, hoje eu vou estar dividindo com vocês sobre relacionamentos. Uau! Pois é. E aí, a gente pensando em relacionamentos, automaticamente, quando a gente pensa nesse assunto, a gente se desloca e vai até nossa primeira relação. Qual é a nossa primeira relação? Nossos pais, isso mesmo. E essa primeira relação com nossos pais vai nos remeter às relações de um modo geral. E o que eu quero... Oi! E o que eu quero é chamar a atenção aqui para vocês é como que foi isso. O que de fato vocês lembram dessas relações com a mãe de vocês, com o pai de vocês, como que foi esse contato, como que foi esse tato, esses toques, essas falas, essas partilhas, essas alimentações, como que se deu, o que de fato vocês lembram, o que remete vocês quando diz desse primeiro contato lá atrás com o pai e a mãe de vocês. Aí, gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que isso já é um exercício terapêutico, tá? Então, como que você pode fazer isso? Muitas vezes vocês não vão ter essas lembranças tão aguçadas e tão assim de imediato. Putz, lembrei. Claro que algumas coisas podem estar ebulindo, eclodindo, porque é exatamente aquilo que quando você lembra disso, vem à tona para você. Então é isso que você tem que prestar mais atenção e ir se trabalhando. Agora, se é algo que você ainda não tem muita noção, não sabe por onde começa e o que de fato você precisa se observar, então a dica é: pega papel, pega caneta e faz uma escrita terapêutica. Sabe aqueles exercícios que a gente aprende na escola, que a gente tem na língua portuguesa direto, a tal redação? É isso, fazer uma redação. E aí você vai contando uma historinha mesmo, com aquilo tudo que vem na tua cabeça, sem polir, sem julgamento, sem nada. Ah, então eu lembro que eu estava com uma roupinha com um aninho assim assado, ou que minha mãe dizia que eu comia demais, ou que meu pai vinha toda noite e contava uma historinha. Tudo que vocês lembrarem desse primeiro relacionamento entre o seu pai e a sua mãe, tudo, sem julgamentos, gente. Anotem, porque já que o assunto são relacionamentos, vocês vão ver daqui a pouco aonde é que a gente vai chegar, tá bom? E aí vocês anotando, vocês vão começar a ter consciência do que é e como está dentro de você. Então, uma coisa é a gente ouvir a história que nossos pais contaram. Outra coisa é eu deixar me envolver com essa história, sentindo a história,
percebendo o que acontece dentro de mim e anotando. Então eu fico mais ciente do que eu estou precisando, ok? Emocionalmente falando, isso é bárbaro para a gente cair em si no que a gente anda fazendo em cima das relações que nos permeiam nos dias de hoje. Ah, Cíntia, nossa, mas a primeira relação quando eu nasci com meu pai e com a minha mãe tem sentido com as minhas relações atuais? Total, total, né? E aí, qual é o próximo passo? Não ter julgamentos nenhum. É difícil, por quê? Porque a gente não estamos acostumados com isso. Também não foram ensinados, né? Não passaram isso pra gente. A gente aprende tabuada na escola, a gente aprende a E, O, U e tudo mais. Mas a trabalhar e a se observar emocionalmente, ninguém diz como que funciona o barato aqui dentro, né? A gente só começa a se dar conta quando alguma coisa tá meio esquisito. E aí a gente procura um profissional da área para poder nos auxiliar e ajudar a caminhar nesse processo evolutivo, não é mesmo? Então, o próximo passo, lembrando que, para quem está chegando agora, a gente está falando hoje de um tema super delicado, que são os relacionamentos. Então, a gente vai falar de relacionamentos pessoais e relacionamentos amorosos, ok? Só para situar quem chegou agora. Tá tudo bem? Ficou alguma dúvida? Tamo junto? Se tamo junto, dá um joinha aí, ok? Pois bem, e aí eu pergunto para vocês, como que a gente segue? O que o meu pai e a minha mãe, de fato, pode estar contribuindo com os meus relacionamentos? Uau! Que pergunta, né? Tem um outro exercício, ó, já é a segunda lição de casa aqui que eu divido com vocês, né? Para quem está comigo no consultório, eu sempre acabo ajudando a despertar mais a consciência de vocês, dando algumas liçõezinhas de casa, né? Que é aonde você acaba meditando até a nossa próxima sessão, a próxima semana. Então aqui já dei uma, agora eu vou dar outra, onde você pode ter alguns insights fazendo isso. Outro exercício, também com papel e caneta, é você se perguntar: como meu pai eu sou? Como meu pai eu sou super trabalhadora, super batalhadora. Tem até uma frase que inclusive ele até divide, sou tal para toda obra. Olha, é bom sempre a gente aprender um pouquinho de cada coisa, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E como a minha mãe, eu sou... Isso parece uma brincadeira, mas é bem sério. Porque de acordo com que você vai se dando conta dessas respostas, claro que no começo, assim, de imediato, algumas coisas que você nem imaginava, né, que nem passava pela sua cabeça, você acaba se dando conta e às vezes dá uma assustada um pouquinho. Mas depois você começa a perceber, puxa, que bacana, né? Que bacana que eu trago forte certas coisas. Então, eu posso me trabalhar com isso, isto e isto, né? Eu posso dar uma lapidada em mim sobre este assunto ou sobre aquele.
Então, como meu pai, eu sou isto, isto, isto. Como minha mãe, já sou assim, assado, enfim. E aí, só para falar aqui um segredinho entre nós, não sei se, né? Mas, não sei se te contaram, mas cá aqui, vou dizer então, gente. Você descobrindo como que você é parecido com seu pai e como você é parecida com a sua mãe, você tem aí 100% para descobrir qual é o seu propósito na vida. Porque 50% é do seu pai e 50% vem da sua mãe, ok? Mas, de novo, o que isso tem a ver com relacionamento, por exemplo, amoroso? Calma lá que a gente já chega lá. Bom, então aí vocês separam esses dois exercícios, né? Respiram um pouco, medita aí uns dias, né? Deixa em stand-by e aí prossegue a sua autoanálise com a parte dos relacionamentos amorosos. Ah, mas Cíntia, eu não consigo entender, mas esse já é o meu terceiro relacionamento que... E, gente, vale lembrar que aqui é para efeito lúdico, tá? Para efeito de exemplos. Então, a gente não está caindo no julgamento. Se pode, se não pode, se tá certo, se tá errado. Não, longe disso, ok? Então, voltando no exemplo. Cíntia, esse já é o terceiro relacionamento onde eu me dou conta que a pessoa tem um vício. A pessoa, que pessoa? Você? Não, o meu parceiro ou a minha parceira, né? O meu parceiro tem um vício. Ah, sim, e você se deu conta de qual é o vício? Bebida. Tá, então lembra sempre que o outro também faz parte do nosso processo evolutivo. Então, se o outro está espelhando para mim, para que eu me dê conta de que eu enxerguei que ele tem um vício, que no caso é a bebida, então onde está essa parte em mim? O que eu faço com isso dentro de mim? Ah, eu também gosto? Sim, não, talvez. O que eu acho disso? Como que eu vejo isso? Gente, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? E eu volto sempre para nós. Porque para a gente poder seguir a nossa jornada, a gente tem que ter um pouco mais de lucidez. A gente não vai para o próximo degrau da escada evolutiva se a gente não consegue se dar conta do que está acontecendo à nossa volta. E a gente só consegue se dar conta do que está acontecendo à nossa volta se voltando às questões que aparecem, aquilo que de fato pega em nós, olhando dentro de nós. Então, fulano é assim ou assado. Tá bom. Se você olhou para isso, volta para você. Porque alguma coisa para você se trabalhar referente ao que te chamou a atenção faz parte do seu aprendizado, ok? E aí, voltando ao exemplo que eu dividi com vocês, pois bem, esse é o terceiro, estávamos falando do exemplo de relacionamento. E aí, relacionamento amoroso. E aí, Cíntia, eu me dei conta de que assim, esse meu parceiro, ele tem um vício. E esse vício, eu também me dei conta de que é a bebida. E que, na verdade, uau! Nossa! Não é que eu escondi a vida inteira isso de mim? E que se eu não tomo conta, eu posso entrar tanto quanto o estado em que o outro está? E aí, o que a gente pode fazer com isso?
Primeira coisa, olhou. Segunda, aceitou. Terceira, transformar. E aí, transformar é você reconhecer que se você não se trabalha, se você não olha para você, você também pode cair na tentação, entre aspas, ok? E aí, eu te pergunto, com esse exemplo que você se deu conta, com o seu parceiro, que é algo que você está se trabalhando, e é o terceiro relacionamento que você tem certa dificuldade no mesmo assunto, bom, então tem muito pano para manga aí, realmente. Por quê? Porque se não tivesse, se fosse algo que já estava integrado e resolvido dentro de você, você não ia mais atrair a mesma coisa para você. Iam vir outros parceiros para você, com outras situações. Mas se já é o terceiro consecutivo com a mesma situação, então a lição não foi aprendida. E lição, quando não foi aprendida, lembra do exemplo da tabuada agora há pouco? Então, lição não aprendida, repete, 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 até que você descortine num outro lugar para olhar aquilo. Olhou, resolveu, se trabalhou, próximo. E o próximo é, aquilo cai por terra, vamos dizer assim, aquilo já passou. Aquela situação, digamos que está trabalhada, resolvida dentro de você. Nossa, Cíntia, que loucura! E não é que realmente quando eu comecei a olhar para mim sobre aquilo que incomodava no meu parceiro, a gente está melhor? Pois bem, e aí o que isso tem a ver com o relacionamento lá atrás com o pai e com a mãe? Total. Total no sentido de que se eu não tenho bem integrado dentro de mim os contatos, as partilhas, a amorosidade que meu pai e minha mãe me concederam logo que eu nasci, que foi o primeiro relacionamento onde eu sou incluído, onde eu sou inserido na família, então fica difícil eu seguir para relacionamentos amorosos lá na frente, futuramente. Nossa, Cíntia, então peraí, se isso não está muito bem trabalhado, a relação com meu pai e com a minha mãe, então como que eu faço? Porque está pipocando muito nas minhas relações amorosas, profissionais, as relações interpessoais. E aí? E aí que a gente vai ter que se dar conta disso. E se dar conta disso é iniciar um processo psicoterápico com um profissional que compreende esse tipo de abordagem, que aceita esse tipo de trabalho. Gente, não é que eu estou dizendo que esse tipo de trabalho é melhor ou não do que outros, mas para cada situação, para cada abordagem dentro da psicologia, se tem um olhar. Então, neste pedaço da pizza, digamos metaforicamente, então cada abordagem dentro da psicologia é como se fosse um pedaço da pizza, ok? Então, existem várias abordagens, e aqui só para situar que pode ter alguém novo aqui me assistindo, eu trabalho com abordagem transpessoal e com abordagem sistêmica familiar, ok? Então, é neste olhar que a gente vai caminhar juntos. É neste olhar que eu estou fazendo a costura, que eu estou entrelaçando para poder falar de relacionamento
de relacionamentos pessoais e amorosos, tá? E aí, como é que a gente então segue depois que a gente acolheu isso? Ou a gente não conseguiu ainda acolher a primeira relação, que é o pai e a mãe. A gente inicia esse trabalho dizendo apenas sim. Então eu digo sim para o meu pai, eu digo sim para a minha mãe, sem julgamento nenhum. Não importa o que eles fizeram, não importa o que eles foram ou o que eles são. Eu digo sim, eu aceito o meu pai dentro do meu coração e eu aceito a minha mãe do jeitinho que ela é dentro do meu coração. E aí, o segredo maior da vida é que quando eu faço esse movimento, eu também estou honrando, ou seja, eu também faço um movimento de gratidão por eles me concederem a vida. E eu fazendo esse movimento de gratidão à vida que meus pais me deram, eu aceito a minha vida. E eu aceitando a minha vida, eu posso ir para a vida com o outro. Uau! Até arrepiou aqui. E eu indo para a vida com o outro, eu consigo me relacionar. Agora, se eu não aceito meus pais, eu não agradeço e não faço um movimento de honra à vida, eu não consigo seguir a minha vida. E aí nada vai dar certo. Eu vou escolher uma profissão que não combina comigo. Eu vou ter dificuldade financeira. Eu vou ter dificuldades pessoais e interpessoais nas relações. E aí a vida não é vivida porque eu não fiz o primeiro movimento quando eu nasci, olhando e aceitando do jeito que foi. E aí, gente, aceitar do jeito que foi é do jeito que meus pais podiam. Eles fizeram o melhor. Eles, naquele momento, naquela fase da vida, eles me proporcionaram, por amor, o melhor que eles podiam. E aí minha vida segue. Minha vida seguindo, as relações com as pessoas acabam sendo de um outro patamar, com uma acolhida diferente, com uma abertura de tato e contato diferente. Bom, se eu fiz todo esse movimento, acolhi, fiz a honra aos meus pais pela vida que eles me deram, então o parceiro ou a parceira que vem até o meu encontro, eu o aceito e reverencio tal qual ele é, sem mais, sem menos, na medida que é. Isso quer dizer que quando eu aceito meu pai e minha mãe dentro de mim, a mulher acaba se tornando mais mulher quando ela diz sim para a mãe. O homem acaba se tornando mais homem quando diz sim para o pai. E quando eles se encontram para um relacionamento, isso acaba sendo saudável, não tão patológico. Porque o equilíbrio desse relacionamento, o equilíbrio entre o dar e o receber é natural. Então o relacionamento acontece e ele segue também honrando com outras vidas, se assim for possível, né?
E aí, isso não tem preço. E aí, os filhos, muitas vezes, fazem alguns movimentos como querendo agradecer aos pais tudo que recebeu deles. Só que isso fica quase que meio impossível, porque os filhos nunca vai poder conceder uma vida através dele para receber o pai ou a mãe. Então, como que a gente agradece a vida? Os únicos que podem conceder a vida são os pais. Esse é o maior presente, a maior dádiva da vida. Aceitar a nossa vida que a gente recebeu dos nossos pais. E como que a gente retribui, então? Às vezes você vê alguns noticiários de gente que evoluiu na vida, que ficou famoso e que saiu lá de baixo e prosperou muito. E a graça, vou dar uma casa para o meu pai, para minha mãe, para meus familiares. Ok, até aí isso não é problema, né? Mas a gente nunca vai conseguir pagar para os nossos pais. Sabe como que a gente consegue pagar pela vida que eles nos deram? Honrando a nossa vida. Ou seja, seguindo a nossa vida, fazendo o nosso melhor. Tendo consciência de que eu estou seguindo para a vida, levando e passando tudo que os meus pais deram para mim. E a gente acaba, quando faz esse movimento, quando tem toda essa aceitação, quando tem essa honra, essa graça, essa plenitude, a gente acaba se tornando inteiro. E a gente se tornando inteiro no nosso lugar, sabendo quem a gente é, com as honras e as graças todas que vieram e que nos concederam através deles, a gente vai inteiro para o relacionamento. E o relacionamento segue, porque você tem a graça de estar levando parte da sua origem dentro de você. E você está seguindo e constituindo, assim, também uma nova família. Certo? Para mim dar um respiro aqui, que eu vou até beber uma água. Vocês têm alguma dúvida? Escrevem aí para mim. Tá claro? E aí, gente, então, a gente acaba... Isso. Alguma dúvida, gente? Sobre esse contexto de relacionamento entre esse assunto, na verdade, né? Relacionamento pessoal e relacionamento amoroso, de onde a gente inicia, qual que é o meio e aonde a gente quer chegar com isso. Tá claro? Bom, então o que eu finalizo aqui com vocês, né? Eu finalizo que assim, para a gente seguir num relacionamento pessoal e amoroso, a gente segue e a gente caminha quando a gente está em paz dentro da gente. Caso contrário, se a gente não olhar para as relações anteriores de contato e a primeira relação que a gente tem amorosa, que é a dos nossos pais, a gente vai ficar o tempo todo pipocando
em várias relações amorosas, em vários trabalhos, nada vai preencher, nada vai estar bom, você pode até ganhar na loteria, mas vai ficar um buraco, um vazio dentro de você. Por quê? Porque você ainda não honrou ao seu pai e à sua mãe. Quando você faz esse movimento inicial, aí sua vida amorosa e a pessoal, ou a pessoal e a amorosa, segue em paz. Quando o seu parceiro ou a sua parceira vem e contribui te doando algo, você recebe amorosamente. E quando você também doa algo, há a cumplicidade, há o companheirismo, a parceria, né? A comunhão de estar sempre de estar ao lado, né? De querer permanecer, de aconteça o que acontecer, eu estou contigo. E para que isso aconteça em paz, é você estar em paz primeiro com você mesmo. A primeira relação pessoal é a gente com a gente mesmo. A primeira relação amorosa é a gente com os pais, ok? Então eu fico por aqui hoje com vocês, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui contribuindo para o processo de evolução de vocês. Quem ainda não segue o meu canal lá no YouTube, vai lá, se inscreve, tem outros vídeos lá que vocês podem estar, inclusive, divulgando para outras pessoas que também precisam e gostariam de estar se trabalhando, né? Porque isso acaba sendo um trabalho até que gratuito, né? Então eu ajudo para que isso dissemine para as pessoas que ainda não conseguem chegar no consultório, certo? Então vai lá, curte lá o meu canal, se inscreve no canal, né? Clica no sininho para que vocês possam receber as atualizações, né? Para quem ainda não sabe também, eu tenho uma playlist, aliás, 5 playlists lá no Spotify, é um aplicativo de música, também gratuito, para vocês também se trabalharem com aquelas músicas. Tem músicas com letras reflexivas, tem uma playlist de meditações, então também me segue lá, tá bom? E se vocês tiverem sugestões de temas com os quais vocês gostariam de estar se trabalhando, mandem para mim também, tá? Escrevam aqui ou me mandem por direct, né? Que fala? É isso? Tá bom? Então tá, gente. Fiquem na paz até a semana que vem, tá bom? Beijo!